Boa noite. Se coloque de pé, por favor. Vamos juntos cantar ao Senhor, entregar o nosso coração na presença dEle. Ele nos dará força para prosseguir, nos ajudará nos nossos momentos difíceis. Ele sempre está do nosso lado. E eu declaro sobre a sua vida que a alegria do Senhor seja transbordante na sua vida, que a alegria do Senhor te renove, te dê forças para prosseguir, porque a alegria do Senhor é a única coisa que pode nos dar força para prosseguir, só Ele, amém? Pai, eu sei, Tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração, se Tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Se Tua presença só traz, oh Pai, só Tua presença, só Tua presença é a nossa força, nosso ânimo, nosso combustível. Onde a Tua presença chega, não há espaço para coisas que não são vindas de Ti. Onde a Tua presença chega, tudo se transforma. A tristeza vai embora, o desânimo vai embora. Oh Deus, nós declaramos que a Tua alegria é a nossa força. A Tua alegria manda embora toda a confusão, a Tua presença manda embora toda a confusão. E nós vamos cantar que sabemos disso, Pai. Pai, eu sei, Tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Sinta a paz do Senhor invadindo seu coração. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração, se Tua presença só traz alegria? Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Pega as Suas mãos agora. Santo, 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 nós declaramos. Santo, 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 eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam. Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força.
presença só traz alegria. Tua alegria, tua alegria, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. tua alegria é a minha força. Aleluia, Senhor. Seja revestido da força do Senhor, que Ele te encha de alegria. Se o Senhor é contigo, você não tem motivos para parar. Oh, jogue a rede novamente, volte para o mar. O Todo-Poderoso está do seu lado, está com você. Não pare, querido. Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olhou todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar.
porque o Senhor se importa conosco, porque o Senhor vê as nossas lágrimas, e por isso nós pedimos, nos dê força para prosseguir. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Você pode se assentar. Que Deus possa estar ministrando ao seu coração para você não largar a sua rede, para você não desistir, para você não parar, porque é tempo de perseverar. E hoje, no dia 4 da nossa campanha de 12 dias de oração, eu quero agradecer a Deus primeiro por você que tem perseverado aqui nesse lugar, que tem se conectado conosco presencialmente, aqueles que estão também participando das suas casas, mas também de uma maneira muito disciplinada. Eu tenho certeza que Deus vai honrar a sua atitude, sua fé, e com certeza você tem recebido aprendizados, instruções e ensinamentos para iniciar esse ano 2020, não com o pé direito, porque a gente não acredita nisso, nem com o pé esquerdo, porque a gente não acredita nisso, mas com os dois pés, firmados na rocha, em Jesus Cristo, porque Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso fundamento, e nele pode vir ventos, tempestades, tormentas. Nós podemos perseverar e continuar lançando sementes, apesar de tudo que nós encontramos no nosso cenário ao redor. Aliás, quando nós falamos em perseverança, queridos, nós estamos falando de um cenário desfavorável. Porque imagina só, por exemplo, que você tem um casamento maravilhoso, onde o seu marido levanta pela manhã, prepara o seu café, diz para você que já está tudo pronto, diz que vai acordar as crianças, penteia o cabelo da menina, depois leva as crianças na escola, volta, toma um café da manhã com você, tira a louça, lava a xícara, na hora do almoço ele chega pontualmente com as crianças da escola, ajuda você a montar a mesa, depois almoça, final da tarde ele chega novamente do trabalho, já está lá te ajudando nas coisas, chamando você para uma caminhada no final da tarde, vocês conversarem, discutir a relação, ver como está realmente o nível do casamento. E aí você chega à noite e fala assim: pastor, eu preciso perseverar com o meu casamento. Por quê, irmã? Fala assim: meu marido me ajuda, meu marido me abençoa, meu marido cuida dos meus filhos, meu marido caminha comigo, eu preciso perseverar no casamento. Alguém precisa perseverar no cenário desse? Mas se o contrário acontece, meu marido não se importa comigo, nunca está lá no horário, sempre esquece dos eventos dos filhos, me deixa desamparada, me maltrata, aí sim, você precisa perseverar. Perseverança é o resultado de um cenário contrário, ou de um cenário não favorável, ou de um cenário no mínimo, onde a gente não compreende o real estado dele. Por isso que Eclesiastes capítulo 11 vai mostrar para nós um cenário onde a gente precisa aprender a perseverar, porque é aqui que nós separamos os vencedores dos perdedores, dos bem-sucedidos e dos fracassados, dos que conquistam e dos que são derrotados. O cenário da perseverança faz com que pessoas recebam aquilo que têm buscado e aquilo que têm continuado numa persistência constante e contínua e não interrompido o seu projeto. Eu sempre uso esse exemplo porque eu detesto pescar. Se tem uma coisa que me indigna muito, é você ficar com a vara parado, esperando o peixe vir na sua isca. Eu prefiro pular e sair atrás dele nadando. Então, se você me chamar para pescar, eu vou colocar a vara por alguns minutos, se não segundos, e dizer: rapaz, não tem nada aqui, não tem peixe. Eu vou recolher, guardar a tralha, vou pegar um livro, vou abrir no barco, vou ficar embaixo de talvez de uma sombrinha ali, falando: rapaz, está gostoso demais essa pescaria. Aí meu camarada vai falar assim, meu parceiro de pesca: como é que você quer pescar desse jeito, rapaz? Você tem que ficar com a vara dentro do lago, dentro do rio, ou qualquer lugar, porque se você tirar não tem chance nenhuma. Pelo menos com a vara dentro do rio ou do lago, há alguma chance. Percebeu? Esse é o sentido da perseverança, de você continuar, de você prosseguir, mesmo quando o cenário não é tão favorável assim. Por isso que é interessante a gente olhar para esse texto e observar o cenário. Primeiro, dá uma olhada lá e vê o que está escrito em Eclesiastes capítulo 11. Quem olha o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Ou seja, aqueles que fazem medições, previsões, aqueles que andam muito no caminho lógico, eles não se arriscam, eles não tomam passos, eles não avançam. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Então veja bem que nesse cenário, o sábio, esse livro é atribuído a Salomão, ele destaca que não dá para entender tudo, não dá para compreender todos os caminhos. E perseverança entra justamente quando a gente não compreende os estados das coisas. Porque se a gente compreendesse, não necessariamente seria perseverança, seria uma espera apenas. Perseverar é quando eu digo: eu não sei por que não está dando certo, eu não sei por que não está avançando, eu não sei por que a porta está trancada, mas eu sinto e eu sei que eu preciso continuar.
Eu preciso continuar amanhã nessa campanha, eu preciso continuar orando pelo meu cônjuge, eu preciso continuar lendo as Escrituras, eu preciso continuar nesse trabalho, eu não estou entendendo ainda, mas eu sei que de alguma maneira eu preciso continuar. Imagine só, Pedro, Tiago e João no barquinho, e quando Jesus fala para eles, lancem novamente a rede. O que Jesus está pedindo é, faça mais uma vez aquilo que vocês fizeram a noite inteira e nada pegaram. Percebe a ligação? Faça o que você desistiu de fazer, retome as redes, pegue nas mãos, lance novamente. Quem mandou você parar? Quem mandou você abandonar a persistência e a perseverança? Dá para entender isso? Não. Pescamos a noite inteira, usamos todos os recursos, toda a nossa inteligência de pescaria e, Senhor Jesus, nós temos a certeza de que não tem peixe para vir na nossa rede esse dia. Nós conhecemos a temperatura da água, nós conhecemos o caminho dos ventos, nós conhecemos o que é uma pesca produtiva e uma pesca fracassada. Senhor Jesus, nós fracassamos, chega de lançar as redes. Aí o Pedro toma a palavra e diz assim, não, Senhor, vamos fazer isso mais uma vez, agora sob a Tua palavra, para garantir que sobre as Tuas palavras nós lançaremos as redes. A última vez, mais uma vez, a perseverança trouxe aquelas redes totalmente plenas e cheias de peixes. Isso é perseverança, é não entender, é não compreender, é não tentar fazer cálculos e fazer a matemática bater. Perseverar é continuar. Por isso, em primeiro lugar, na semente da perseverança, eu preciso entender que perseverança não dispensa atos de fé. Perseverar não é compreender tudo, perseverar não é fazer cálculos lógicos e precisos, perseverar não é compreender todas as coisas e como são os caminhos dos ventos e a vontade de Deus. Perseverar é dizer, Senhor, tá bom, eu não entendo porquê, eu não sei quando e eu nem sei como, mas eu vou continuar perseverando e esperar na sua promessa. É impressionante como Deus contraria a lógica, como Deus quebra as regras, como Deus muda condições, só para dizer assim para nós, não é do seu jeito, não é no seu tempo e não é da maneira como você imaginava, é do meu jeito, no meu tempo e como sempre eu planejei. Por isso persevere, mesmo que você não esteja entendendo o que está acontecendo nesse ano 2022, algumas coisas que apareceram na sua vida, algumas coisas que são surpresas positivas, você diz, será? É possível isso aqui? Algumas coisas são surpresas negativas e você diz, será? Por que isso foi acontecer justo agora? Persevere, não pare, não abandone as suas redes e continue jogando e continue lançando em mar alto, porque o Senhor há de trazer sobre a sua vida o resultado dos seus atos de fé. Então perseverar não dispensa atos de fé. É necessário continuar confiando que eu, ao dar o passo, Deus vai colocar o caminho. Ao dar o passo, Deus vai abrir o mar e Deus vai exigir atos de fé da nossa parte. Ficar do lado de cá no Mar Vermelho imaginando, será que abre? Será que não abre? Será que vai? Será que não vai? Não, Deus diz, diga ao meu povo que marche, sem abrir o mar, só marche, vá adiante, que a porta vai se abrir. Eu não sei quanto a você, mas eu já tive algumas dificuldades com aquelas portas automáticas. Você já teve? Porta automática, ela não tem tranca. Então, ou seja, você chega ali e ela está fechada. Então, o que as pessoas mais ousadas fazem? Vamos supor que a porta automática está aqui. Ela simplesmente confia de que aquela porta vai abrir. E ela vem andando e abre e ela passa. Eu sou uma pessoa um pouco mais receosa em relação a isso. Eu espero a porta abrir para depois dar o passo. Ou seja, eu dou um passo, espero, abriu, aí eu entro por ela, não é verdade? Não vou correr o risco de bater a minha testa linda e maravilhosa e careca naquela porta, ficar com um galo gigante, só porque eu não tomei a precaução de esperar a porta abrir. Mas com Deus não é assim, queridos. Com Deus muitas vezes a gente dá o passo, em movimento Deus abre as portas, em movimento Deus abre o mar, em movimento Deus abriu o Jordão, em movimento, não é esperando Deus fazer, mas fazendo, aguardando Deus fazer. Isso é maravilhoso, é mais difícil, porque a gente espera sempre um sinal primeiro, para depois realizar alguma coisa, mas a fé é a certeza das coisas que não se veem, você não viu a porta abrindo, e a convicção daquilo que se espera, ainda não chegou, mas você confia. Fé, atos de fé, é preciso perseverar, mesmo que você não veja a porta aberta, mesmo que o mar não dê sinais de abertura, é preciso perseverar. E olha só como o texto termina. Não termina, mas só o momento que nós estamos preparando hoje é o último versículo. Plante. Quem olha para o vento, fica fazendo raciocínios, não planta, não colhe.
Plante então, sem olhar para o vento, com atos de fé, mas plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Ou seja, perseverança não dispensa trabalho árduo. Não é que eu vou ficar ali na perseverança dizendo, aí uma hora chega, uma hora acontece, quem sabe meu marido muda, minha esposa se converte, meus filhos se arrependem, meu trabalho se resolve, minha faculdade aparece, quem sabe alguma coisa vem de repente. Não, irmãos, de repente não vem nada. De repente é o resultado de um longo tempo, ou de trabalho, ou de espera. Para Deus fazer de repente, leva tempo, não é do dia para a noite. Ou seja, há a participação humana em todos os atos, em todas as ações. Por isso, quando eu vejo esse texto aqui dizendo, não deixe as suas mãos ficarem à toa, é uma chamada a todos os crentes, que muitas vezes relegam e delegam a Deus toda a sua frustração de não acontecer, para a nossa responsabilidade de também tomar uma atitude. Por que seu casamento não muda? Porque eu não tenho orado muito, não tenho jejuado. Tá, você deveria estar orando e jejuando. Mas eu pergunto, você gasta tempo com o seu cônjuge? Você atende às suas necessidades? Você trabalha com perdão, com cumplicidade? Você trabalha árduo, porque, queridos, ser feliz dá trabalho, hein? Às vezes eu faço casamento aqui na frente, o pessoal vem assim animado, que uma mágica vai acontecer, a hora que coloca a aliancinha no dedo esquerdo, a hora que dá o beijo final, pronto, varinha de condão do pastor, ou uma varinha de condão especial ou espiritual, aparece na vida do casal e eles simplesmente vão ser felizes para sempre. Pessoal, isso funciona na Disney, não na vida real. Ser feliz dá trabalho ter condições favoráveis na vida. Por isso que é muito mais fácil a gente olhar para alguém que é feliz e tentar achar defeito. Porque dá trabalho para nós chegar onde a pessoa chegou. Por isso que é muito mais fácil a gente invejar e se enciumar com gente que está dando certo. Porque dá trabalho demais dar certo na vida. Existe disciplina, existe o acordar cedo, existe o dormir tarde, existe o empenho, existe o perdão, existe a dedicação, existe muitas coisas para as coisas acontecerem na nossa vida. Então dizer que eu sou perseverante, que Deus vai fazer a obra, não dispensa o meu trabalho árduo, porque o Eclesiastes fala, planta a semente. Você não sabe o caminho de Deus, mas planta. E trabalha firme, mas trabalha árduo, para que a sua semente possa nascer. Irmãos, dá uma vergonha saber que muitas vezes os crentes são os mais preguiçosos no seu trabalho. Dá uma vergonha saber que muitas vezes os crentes são os mais passivos na sociedade. Dá uma vergonha saber que muitas vezes são os crentes que não se movimentam para realizar as suas conquistas pessoais, que simplesmente movimentam-se do espiritual ao passivo, dizendo, um dia Deus fará. Irmãos, planta a semente pela fé, mas trabalha nela. Trabalha, porque dá trabalho ser feliz, dá trabalho ser bem-sucedido, dá trabalho organizar as finanças, dá trabalho pedir perdão, dá trabalho organizar relacionamentos, dá trabalho ter boa saúde, dá trabalho ser discipulado, dá trabalho ter uma fé robusta e madura, porque não é fácil, irmãos. Paulo chama isso de exercício da piedade. O cara acha que entra na igreja, ai maravilha, 2022, Deus vai me dar, é o ano da maturidade. Algumas igrejas trabalham com esses lemas, nós não fazemos isso aqui. Elas dizem assim, 2022, o ano da maturidade. E como é que vem maturidade, irmãos? Um trabalho árduo, aprendendo da Bíblia, praticando oração, o jejum, as disciplinas espirituais. Não vem de repente, não vem assim por osmose. Há um trabalho, há uma dedicação. Por isso, o sábio diz, se você quer perseverar, persevere com trabalho árduo, com trabalho constante, contínuo e poderoso, porque Deus com certeza e certamente vai honrar seu trabalho. Mas por fim, além de perseverar com trabalho árduo e contínuo, você precisa plantar a sua semente e mesmo ao entardecer não deixar suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Essa é a terceira lição para o ano 2022. Primeira coisa que você precisa fazer é aprender que 2022 precisa dar passos de fé. O que você não fez que o Senhor hoje está dizendo? Caminhe, que eu vou abrir o mar. Segundo, trabalho árduo,
marche, vá adiante, faça a sua parte, faça bem feita a sua parte, faça com excelência a sua parte. Trabalhe diante de Deus. E terceiro lugar, eu acho interessante esse texto, que ele vai dizer que a gente deve perseverar, porque perseverança não dispensa frustrações. Trabalhe bastante, lance a sua semente mesmo sem olhar o vento, porque você não sabe se essa vai frutificar, se aquela vai frutificar, ou se as duas vão frutificar. Qual é a nossa responsabilidade, queridos? Saber lidar com pequenas frustrações na nossa vida, porque nem tudo que a gente planta a gente colhe. Nem tudo que a gente planta vem imediatamente o seu fruto. Às vezes nós temos o privilégio de colher ainda em vida. Em outras ocasiões nós vamos colher apenas na eternidade. Ou em outras ocasiões nós não seremos capazes de enxergar a colheita. Mas o fato é que nós vamos ter que aprender a lidar com sementes que nós lançamos, que nós cuidamos, que nós trabalhamos e que não frutificaram. Faz parte da vida. E aprender a lidar com essas decepções, essas frustrações, é sabedoria. Trabalhe na sua semente, porque você não sabe qual delas que vai frutificar. Você não sabe o que é que realmente é de Deus na sua vida. Conforme diz Paulo aos Coríntios, ele diz assim: não fiquem orgulhosos, não sejam vaidosos, porque um plantou, outro regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Às vezes você está plantando alguma coisa que o seu filho vai regar e Deus vai dar o crescimento. Às vezes você está plantando alguma coisa que o seu neto vai regar e Deus vai dar o crescimento. Às vezes você está plantando alguma coisa que uma outra pessoa vai regar e que Deus vai dar o crescimento. Ou seja, no final das contas, não é você quem faz crescer, você só trabalha na semente. Então isso me dá duas perspectivas. Eu não posso cruzar os braços e olhar para a minha semente plantada e dizer: será que cresce? Isso eu não posso fazer. Eu preciso trabalhar na minha sementeira para que ela cresça. Segunda coisa, eu não posso trabalhar na minha sementeira e ficar frustrado porque ela não cresceu, porque não aconteceu o que eu queria, porque o março ou abril do ano 2022 não trouxe o que eu pedi, porque os meus pedidos escritos nos papeizinhos não aconteceram nesse ano. Não, queridos, eu planto, Deus dá o crescimento, eu trabalho na semente, Deus traz os frutos. Por isso, a perseverança nos chama a continuar, mesmo que você esteja sentindo agora uma frustração. E eu pergunto para você essa noite: tem alguma coisa que já está frustrando você? Tem alguma coisa que você já disse: eu acho que amanhã eu não volto nessa campanha não, hein? Eu acho que não vai dar certo esse ano. Eu acho que as coisas estão piores do que melhores. Eu fiquei sabendo das notícias da Omicron. Tem algumas frustrações que estão atacando seu coração? Qual é o remédio para lidar com isso? Persevere. Persevere mesmo em más notícias. Persevere mesmo em cenários adversos. Persevere mesmo em lutas e em adversidades. Persevere mesmo que a sua semente não floresça. Porque não é você o responsável por dar crescimento. O responsável seu é plantar. A responsabilidade sua é plantar. A responsabilidade sua é trabalhar. A responsabilidade de Deus é fazer crescer. E quando a gente entende isso, a gente vive em paz, irmãos. Vive em paz. Há uma alegria no nosso coração sabendo que eu fiz a minha parte. Se não frutificou, ou porque não é de Deus, ou porque ainda não é a hora, está tudo certo. Vamos seguir a nossa vida em frente, confiando de que Deus tem o melhor tempo e o melhor horário. Agora o melindre, essa falta de maturidade faz com que eu olhe a semente seca, a terra esturricada e diga: Deus não é bom, Deus não é fiel, Deus não olhou para mim. Nenhuma dessas alternativas está correta. O que eu preciso é perseverar. Mesmo quando a lógica não diz, eu dou um passo de fé. Perseverar. Mesmo que eu queira descansar, eu preciso continuar em atuação trabalhando. E perseverar, mesmo que a minha semente não cresça. Eu não sei se ainda não é o momento, ou eu não sei se não é da vontade de Deus. Por isso persevere. Continue. Não pare. Não desista. Quem mandou você largar a rede? Vamos colocar em pé, queridos, vamos continuar orando e não vamos parar, em nome do Senhor Jesus. Enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, eu quero orar com você nesse momento. Eu quero que você, por favor, por gentileza, coloque a mão no seu coração assim. Senhor Jesus, Pai, nós estamos sentindo muitas vezes o desejo de parar. Queremos parar um empreendimento, queremos parar uma atitude, queremos parar um compromisso. Muitas vezes queremos parar.
Dá trabalho, Senhor. Dá trabalho continuar. É cansativo continuar. Mas, Pai, a palavra perseverança significa continuar mesmo quando todos já desistiram. Ficar em pé quando todos já caíram. Então nos ajude, ó Deus, apesar do cansaço, da fadiga. Continue, ó Deus, nos ajudando a perseverar nas sementes, a perseverar nos trabalhos, a perseverar no solo rochoso ou no solo esturricado, porque nós não sabemos quando virá chuva, não sabemos quando o Senhor fará frutificar. Deus, tem pessoas que estão aqui semeando há 1 mês, outras estão semeando há 10 anos, algumas semearam 20 anos para chegar onde chegaram hoje e colher os primeiros frutos nesse mês. Por isso, não nos deixe desistir, não nos deixe parar, não nos deixe abandonar, porque nós continuamos confiando nas Tuas promessas e na Tua vontade. Pai, nos ajude a perseverar, mesmo quando nos faltar a fé, mesmo quando nos faltar a alegria, mesmo quando nos faltar a força. Ajude-nos a continuar, e nesse mês de abril, que ele seja o mês onde nós possamos levantar ao invés de sentar, avançar ao invés de regredir, porque confiamos no Deus que nos chama a lançar a semente, trabalhar nela e esperar pelo crescimento pacientemente, em nome de Jesus. Amém, amém. Olha só, eu quero dizer para você, enquanto nós cantarmos esse refrão, quem mandou largar a rede, eu queria que você trouxesse o seu pedido no símbolo de lançar a rede. Você vai dizer assim: Senhor, eu estou lançando a rede mais uma vez. É o mês de abril, Senhor. Eu espero no Senhor. Sobre a Tua palavra, eu vou lançar os meus pedidos na Tua presença, em nome de Jesus. Enquanto cantamos, pode vir trazer o seu pedido para o mês de abril. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olhou todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te Aleluia. honrar. Glória a Deus. Vamos nessa hora, irmãos, levantar uma intercessão. Quero chamar aqui os irmãos do Ministério de Oração, de Intercessão. Nós vamos clamar por cada pedido que foi semeado aqui, pela fé, que foi lançado pela fé. Nós vamos interceder por este mês de abril, mês em que é celebrado a ressurreição de Jesus, a Páscoa. E eu quero chamar você nessa hora para orar com fé, orar com fé, orar crendo naquilo que você está clamando, no nome de Jesus, amém, queridos? Vamos orar nessa hora, queridos, faça favor aqui, os irmãos da intercessão ao redor, estenda as suas mãos, comece a clamar. Senhor, nós declaramos que Tu és o Senhor de toda a terra, e não há outro Deus além de Ti, somente o Senhor, que és onisciente, que está em todo lugar.
ao mesmo tempo Tu és onipresente, Senhor. Tu sabe de todas as coisas, Senhor. Tu conheces as necessidades do Seu povo. O Senhor sabe, ó Pai, tudo que procede nos nossos corações. Pai, nós estamos diante do Senhor, semeando em oração, Pai. Declaramos em nome de Jesus o mês de abril, Pai, onde estaremos celebrando vida. Por isso repreendido está a morte, nós declaramos vida, pois o Senhor ressuscitou para trazer vida em abundante. Sim, Pai, nós abençoamos que será, ó Deus, um tempo, Pai, em que iremos ver muitas vidas sendo salvas. Oramos, ó Deus, para ver muitas famílias restauradas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesta hora oramos por cada pedido que pela fé foi semeado no Teu altar. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pelo Teu socorro. Tu és o Senhor que nos chamou para perseverarmos até o fim, e nós clamamos a Ti nessa hora, Pai. Traz força a quem está, ó Pai, fraco, traz ânimo a quem está desanimado. Nós intercedemos, ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, a usarmos da fé para perseverarmos até o fim. Pai, nós oramos, ó Deus, aquilo que o Senhor trouxe ao coração dos irmãos que foram semeados nessa noite, queremos perseverar até a concretização segundo a Tua vontade, porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias duram para sempre, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Louve o Senhor Jesus com as tuas palmas, queridos. Glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor os abençoe, amados. Até amanhã, se Deus permitir, às 20 horas estaremos juntos, no nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua